Vamos começar agora a aula de literatura para o sexto ano, tá? Nós vamos começar falando em relação ao quinhentismo, certo? As características do quinhentismo. O que está relacionado ao quinhentismo? Que movimento literário é esse? O que se trata esse movimento literário? Tá? Nós vamos entender tudo a partir de agora em relação ao quinhentismo, certo? Então, as características do quinhentismo estão relacionadas com o período em que os portugueses chegaram ao Brasil, certo? A colonização não havia começado. O principal interesse dos portugueses naquele momento era a exploração da terra e dos recursos. Quando as primeiras embarcações portuguesas aqui chegaram, encontraram um território com uma imensa variedade de flora e fauna. Que eles chegaram, encontraram ali os índios, aquela mata, aquela riqueza toda aqui. Após os contatos iniciais com o povo nativo, tá? E a descoberta das riquezas naturais, como o pau-brasil, a Mata Atlântica, os viajantes que vieram a mando da coroa decidiram se fixar. Então, eles chegaram aqui e encontraram, os nativos, os índios, a beleza da nossa floresta, a fauna, a flora, o pau-brasil, a nossa riqueza, e decidiram ficar. E aí, Portugal ficava a mais de 4.000 milhas do Brasil. Mesmo assim, a coroa portuguesa precisava saber se a viagem tinha sido bem sucedida. O rei de Portugal, na época, Dom Manuel, tinha que saber se deveria investir no Brasil, se havia forma de captação de riqueza, qual era o clima local, o nível de desenvolvimento e, principalmente, quais pontos ocupavam o território. Então, eles queriam saber de tudo em relação a esse local que eles descobriram, A comunicação acontecia através de cartas. Tá? Esses documentos precisavam ser descritivos, escritos, com uma quantidade consistente e precisava de informações, porque elas dependiam o sucesso da exploração. Então, eles tinham que discriminar tudo direitinho para poder ver se a necessidade da exploração, o que é que eles iam explorar, tá? Foram justamente essas cartas que deram início ao primeiro movimento literário no Brasil. Certo? As crônicas narrativas são uma das características do quinhentismo, também chamada de literatura de informação. Esses são os primeiros registros da literatura brasileira, a Carta de Pero Vaz de Caminha. Quem nunca ouviu falar nessa Carta de Pero Vaz de Caminha, Que é a carta que ele escreveu para poder informar como é que era aquele local que ele chegou, que ele viu, as coisas em que ele viu. Então ele tinha que descrever, ele tinha que narrar tudo o que ele estava vendo, tá? Esses são os primeiros registros, E foi a primeira a integrar essa manifestação literária. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela foi importantíssimo para esse momento do quinhentismo, tá? Porque o quinhentismo, ele trata da questão da narração, da inscrição, da descrição. E foi justamente isso. Foi naquele momento da redescoberta do Brasil, tá? Em que a colônia, os portugueses, eles precisavam saber o que eles tinham achado aqui no Brasil, o que tinha no Brasil, o que ele poderia explorar do Brasil. Então, ele escreveu uma carta, descrevendo todas as informações para os portugueses, ok?